Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex. Estamos lendo o livro de Êxodo. Hoje nós vamos ler o capítulo 39, tá próximo do fim aqui do livro de Êxodo. É uma continuação do livro de Gênesis e traz umas informações aqui do que aconteceu com os irmãos do passado. É uma literatura hebraica, uma literatura do povo de Israel, o povo hebreu, que narra ali o que aconteceu ali, né, no passado. Ao meu ver, é errado pegar passagens nesse período e querer ensinar nos dias atuais. Temos que tomar muito cuidado com isso, beleza? Vamos lá então. Capítulo 39. Com a púrpura violeta, vermelha e carmesim e com um linho fino retorcido, confeccionaram as alfaias para o ministério do santuário e as vestes litúrgicas de Arão, como o Eterno havia ordenado a Moisés. O éfode foi feito de ouro, de púrpura violeta, vermelho e carmesim e de linho fino retorcido. O ouro foi laminado e cortado em fios para enfeitecê-los com a púrpura violeta, vermelha e carmesim e o linho fino num artifício bordado. Fizeram obreiras pregadas nas duas extremidades. O cinto para cingir o éfode era do mesmo tecido, ouro, púrpura, violeta, vermelha e carmesim. O linho fino, retorcido, como o Eterno havia ordenado a Moisés, fizeram embutir as pedras de ônix em engates de ouro, gravados nelas, como se gravam sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Depois as prenderam nas ombreiras e do éfode como pedras de recordação para os israelitas, como o Eterno havia ordenado a Moisés. O peitoral foi bordado artisticamente da mesma maneira que o éfode, de ouro, púrpura, violeta, vermelho e carmesim, e linho fino retorcido. Era quadrado e duplo, com um palmo de comprimento por um de largura. Foi enfeitado com 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, um rubi, um crisóptilo e uma esmeralda. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um ônix. Na terceira, um ópala, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisóstomo, um berilo e um jaspe. As pedras eram 12, correspondente aos nomes dos 12 filhos de Israel, cada uma gravada como se gravam os sonetes, com um dos nomes das 12 tribos. Então eles tinham muito essa tradição com relação às 12 tribos, que são 12 famílias, pessoal, que era uma família, né, vamos dizer, unida, né. No peitoral foram prendidos com rentinhas de ouro puro, traçada como um cordão. Fizeram 2 engates e 2 argolas de ouro, que foram postas nas duas extremidades superiores do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas nas extremidades do peitoral, fixaram as 2 pontas do cordão nos 2 engates e as prenderam na parte dianteira das ombreiras do éfode. Fizeram 2 argolas de ouro e as puseram nas pontas inferiores do peitoral, na borda do lado de dentro do éfode. Fizeram ainda outras 2 argolas de ouro
e as puseram na parte inferior das ombreiras do efode, pela frente, perto da sua juntura e acima do cinto do efode, com um cordão e púrpura fixaram o peitoral, unindo por suas argolas as argolas do efode, para que o peitoral ficasse por cima do cinto do efode, sem ele se desprender, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Interessante que tudo aqui fala, e fala segundo o Eterno determinou a Moisés. Fez o manto do efode bem tecido, todo na púrpura violeta. O manto tinha no meio de uma abertura com barra em volta, semelhante à borda do colete que não se rasga. Puseram na borda inferior romas de púrpura, violeta, vermelho e carmesim e campainhas de ouro puro, pondo-as entre as romãs, ao longo da borda inferior da veste. Havia uma campanha e uma romã alternativamente em volta de toda a barra do manto, para usar nas funções conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Fizeram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino, a mitra e os adornos dos turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido e os cintos de linho fino retorcido, púrpura violeta, vermelha e carmesim, artificialmente bordado, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina, o diadema sagrado de ouro puro, gravaram com a sinete consagrada ao Eterno e ataram-na com um cordão de púrpura por cima da mitra, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos da morada, da tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Eterno havia ordenado a Moisés. Apresentaram a Moisés a morada, a tenda e todos os utensílios, as argolas, as tábuas, as travessas, as colunas, as bases, a cobertura de peles de carneiro, tinha de vermelho a cobertura de peles finas e o véu de proteção, a arca da aliança com os varais e os propiciatórios, a mesa com todos os utensílios e os pães sagrados, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, isto é, as lâmpadas a serem colocadas, todos os utensílios e o azeite para as lâmpadas, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze, a grelha de bronze, os varais e todos os acessórios, a bacia com suporte, cortina do átrio com as colunas e bases, a cortina da entrada do átrio, suas cordas e estacas e todos os utensílios para o serviço da morada para a tenda do encontro. As alfaias para o serviço do santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes para as funções sacerdotais de seus filhos. Os israelitas executaram todos os trabalhos exatamente como o Eterno havia ordenado a Moisés. Moisés examinou toda a construção e viu que o fizeram exatamente como o Eterno havia ordenado a Moisés e os abençoou. Então aqui terminamos o capítulo 39
É um pouco cansativo, né, essa leitura, mas graças ao Eterno terminamos aqui o capítulo 39 e traz muita informação bacana. Você vê que eles eram bem unidos, né? A importância de uma família unida, pessoal. Família grande é importante, família grande e unida, né? Infelizmente, cada dia que passa você vê famílias cada dia menores, né? Tem pessoas aí que nem têm descendente. Então a importância de nós deixarmos descendentes, ter famílias grandes. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando e sempre aquela observaçãozinha no final do vídeo. Seja luz, busca os frutos do Espírito Santo, né? O Espírito do Rua, né? Do Espírito do Eterno, né? Que é o amor, fé e esperança, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas é importante para os nossos dias atuais. Fique na paz. Um abraço do irmão Alex.